obrigada, Pai, porque só Tu és santo, Pai. Nós não temos pressa, Senhor, em sair da Tua presença. Nós não temos pressa, Senhor, em deixar de Te adorar, Pai, porque é para isso que nós vivemos, Senhor. É isso que nós vamos fazer durante toda a eternidade, Pai. É somente adorar ao Senhor, Pai. E é o maior prazer das nossas vidas, poder engrandecer o Seu nome, poder Te chamar de santo, Pai, porque o Senhor nos deu tudo quando nós não éramos nada, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tamanha salvação, por tamanho amor, Pai, porque o Senhor acreditou em nós, mesmo quando nós não tínhamos sequer um motivo, Pai, pelo qual o Senhor acreditasse. O Senhor acreditou, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Deus é bom. Pessoal da música, muito obrigada. Podem sentar também. Vai acender a luz? Sim, ok. Eu me concentro melhor com a luz acesa. Deus é bom. Vocês estão felizes? Não, então não. Vou perguntar de novo e a gente vai fingir que eu nunca perguntei. Vocês estão felizes? Não, pelo amor de Deus. Não, peraí. Eu vou perguntar de novo, tá? Agora você responde. Vocês estão felizes? Amém. Meu Deus. Vocês estão extasiados com a unção da adoração. Eu sei que é difícil, né? Voltar depois de um momento de louvor. Mas Deus é bom, amém? Nessa noite, eu não sei se você sabe, mas o tema é offline, né? A gente já vem divulgando aí há algumas semanas, inclusive, acho que nos 2 últimos Freedom Inside, né? Se vocês estiveram no Freedom Inside, foi tratado sobre esse tema. E, puxando o gancho, né? Eu estava no penúltimo, esse último eu não fui, mas eu fui no penúltimo. E o Senhor trouxe à memória um versículo a mim. E eu até li lá, mas eu queria trazer aqui para vocês. Se vocês puderem abrir lá em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Mesmo que você já tenha a Bíblia decorada, né? Você abre também aí para fortalecer a amizade. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 diz: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Eu sei que esse versículo ele não é tão complicado de entender, né? Aqui ele está falando para uma igreja, né? Você que já deu uma olhada ali em Apocalipse, ele está falando para várias igrejas, na verdade são 7 igrejas. E aqui ele fala para a igreja de Sardes especificamente, né? Que tem nome de que vives e está morto, ou seja, aparentemente aqui a gente entende que era uma igreja que vivia de aparências, né? Mas eu vou trazer um pouco de contexto para que você entenda melhor. Essa cidade, chamada Sardes, que não existe mais hoje, né? Mas, enfim, existia naquela época, já foi uma das cidades mais ricas do mundo. Então, aquela cidade era como se fosse assim, além dela ser muito rica, de ser assim, ter um custo de vida alto, era uma cidade luxuosa, ela existia como se fosse no alto de uma montanha e ela era toda fortificada. Então, naquela época que tinham muitas guerras e tudo mais, a própria cidade e as pessoas da cidade acreditavam que aquela cidade era indestrutível. Aquela cidade tinha um exército e ela era assim, a cidade mais incrível do mundo. E aí, um dia, muitos exércitos já tentaram invadir aquela cidade, mas nunca conseguiam. Até que, uma vez, o rei Ciro da Pérsia e o seu exército, no ano de 529 a.C., eles tentaram invadir a cidade de Sardes. Só que o que foi que eles perceberam? Que toda vez que alguém tentava invadir a cidade tinha vários exércitos, era super fortificada e vencia, conseguia se defender.
E aí o que foi que eles fizeram? Vamos esperar que toda a cidade durma e no meio da noite a gente invade a cidade. E foi exatamente isso que aconteceu. No meio da noite, eles conseguiram invadir a cidade de Sardes e tomar aquela cidade. E pronto, aquela cidade, apesar disso ter acontecido, de ter sido dominada, de ter sido invadida e tudo mais, ela depois conseguiu se reerguer, se defender e conseguiu assim, não se reerguer totalmente e ser o que ela era antes, mas conseguiu meio que voltar ali à vida normal, né? Conseguiu retomar o domínio, a posse lá do seu território e conseguiram e voltaram, né, voltaram a ser uma cidade rica, até que uma cidade assim de status e tudo mais. Só que o que acontecia? Essa cidade, as pessoas, né, que lá viviam, elas começaram a viver depois em cima daquela glória que já havia passado, que já não existia mais naquela cidade. Então, quando ele fala aqui, né, tens nome de que vives, mas está morto. Ou seja, para as pessoas que estão de fora daquela cidade, eles viam e diziam, olha, a grande cidade de Sardes, que é fortificada, que retomou a conquista sobre o seu território. Mas, na verdade, a cidade estava vivendo em cima de algo que não existia mais. E da mesma forma, quando ele fala aqui no final, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Então, é justamente o que a cidade tinha vivido, né? Ela foi atacada quando baixou a guarda. E aqui ele fala para uma igreja, especificamente das pessoas dessa cidade, mas isso é muito atual nos dias de hoje, porque quantas pessoas, e nós não sabemos quem, nem quantas, mas nós podemos dizer que muitas pessoas têm vivido uma vida dentro da igreja e tudo mais, de aparências. Mas veja, não tem como eu chegar e dizer, não, Mateus toca aqui, ó, mas fora daqui não é muito crente, não. Não tem... Tudo bem, eu sou esposa dele, eu poderia dizer, mas assim, se eu fosse uma pessoa de fora, né, que não convivesse com ele nem nada do tipo, não tem como eu chegar e dizer, a pessoa está ali no som, então a pessoa está aqui cantando, isso daí não é só aparência. Não tem como eu dizer que a pessoa não tem uma vida com Deus ou que a pessoa tenha uma vida com Deus, né? Mas existem alguns sinais que mostram quem está se aproximando mais de Deus no offline, né? Fora da igreja. Porque, veja, dentro da igreja, todo mundo é 100% crente. Todo mundo defende, né, o Espírito Santo e levanta as mãos, ou pelo menos deveria levantar as mãos para adorar. E todo mundo está aqui no louvor, todo mundo lê a Bíblia, abre e assiste a palavra. E todo mundo é 100% nota 10, né? Mas quem que você é fora daqui? Quem que você tem sido e como tem sido a sua vida fora dessas quatro paredes, né? Então, eu queria que você abrisse, por favor, aí em Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Diz assim, na versão King James, ele diz, cada indivíduo avalie as suas próprias atitudes. Tem também aquele versículo da ceia, né, lá de 1 Coríntios, que fala, cada um examine a si mesmo. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Né, que ele fala em várias passagens da palavra, os autores, né, da Bíblia. Eles dizem, basicamente, não tem como você chegar para alguém e olhar assim, essa roupinha aí, hein? Eu acho que não é crente, não. Não tem como você dizer isso. Mas veja o que ele nos alerta. Cada um examine a si mesmo. E tem uma passagem que fala, quem está de pé, cuide para que não caia. Isso me lembra muito a passagem lá da igreja de Sardes, né? Tens nome de que vive e está morto. E depois ele fala, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, salva o que ainda dá para salvar. Porque vai chegar um dia que vai ser tarde demais. E quando for tarde demais, você vai se arrepender de não ter cuidado antes. Como eu falei, não tem como a gente olhar para uma pessoa e dizer, essa pessoa aqui tem uma vida com Deus. Eu sinto que ele ora todo dia. Ou eu sinto que ele lê a Bíblia todo dia. Mas existem sinais, como eu falei, de quem está mais íntimo de Deus. E não são sinais que a pessoa consegue mostrar
intencionalmente, né? Não é um esperto que chega assim e fala, eu não oro muito não, nem leio a Bíblia com muita frequência, mas quando eu chegar na igreja, eu vou demonstrar essas coisas. São coisas que não tem como demonstrar. O primeiro deles, né, são vários sinais, mas eu selecionei aqui, acho que os 3 mais evidentes, de quando alguém tem uma vida com Deus no offline, né? Só ela e Deus, quem que aquela pessoa realmente é. E dos 3 que eu separei para mostrar para vocês, as 3 evidências, né, de que essa pessoa tem uma vida íntegra no secreto. A primeira está lá em Provérbios 18:15, se você quiser pode abrir. Eu vou ler na versão NTLH. Eu vou esperar vocês abrirem, que eu sou gente boa. Provérbios, capítulo 18, versículo 15. Na versão NTLH diz assim: a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Essa pessoa que tem uma vida com Deus no offline, ela é uma pessoa ensinável. Essa é a primeira característica. E como eu falei, não é uma característica que dá para você forjar, né? Não dá para você dizer, quando eu estiver servindo, eu vou ser super ensinável. Porque você até consegue assim, sei lá, entrei hoje no departamento, né? Vou mostrar aqui que eu estou disposto a me submeter. Mas quando o tempo vai passando, os frutos vão se evidenciando e vai mostrando quem realmente a pessoa é. E eu lembro de um líder meu, assim, convenhamos, hoje, sei lá, você conhece uma pessoa como, por exemplo, sei lá, o Guilherme aqui, né, o nosso líder. Aí o Guilherme chega no seu departamento, imagina que você é líder de um departamento. O Guilherme fala, olha, eu quero servir com você. É bom demais servir com o Guilherme, porque ele já está bem preparado em muitas áreas, né? Ele sabe fazer muita coisa dentro da igreja, mas... E quando... Eu tenho certeza que teve um dia que o Guilherme, por exemplo, não sabia fazer nada do que ele sabe fazer hoje. Mas eu tenho certeza que tiveram pessoas que acreditaram nele. Da mesma forma, qualquer um de vocês. Hoje é muito fácil você olhar para certas pessoas e dizer, olha, isso aqui é nota 10, vem junto de mim que a gente vai arrasar, né? A gente vai colocar a coisa para andar. Mas nem sempre foi assim com todo mundo. Teve um momento da sua vida que você estava começando a dar os primeiros passos, né? E teve um líder meu que, pronto, da mesma forma, eu acho que, eu não sei exatamente o que ele viu, eu acho que ele não viu nada em mim. Mas eu acho que ele disse assim, olha, isso aqui eu vou dar uma chance, vamos ver o que é que vai dar. E ele foi assim, a primeira pessoa que acreditou em mim quando não tinha muito que se acreditar, né, na minha pessoa. E ele me chamou tão para perto, não só eu, como o Matheus, na época, acho que a gente namorava ainda, né, tinha começado a namorar. E ele nos chamou para perto, e eu especificamente, ele foi uma pessoa que me influenciou tanto. E ele, só para vocês terem noção, ele tinha um coworking lá, quem não sabe, alguém não sabe o que é o coworking, é tipo um escritório e ele aluga o espaço do escritório por turno, né? Então uma pessoa pode alugar, sei lá, uma mesa e ficar toda segunda-feira de manhã, sei lá, enfim. E aí ele tinha esse espaço e ele cedeu um espaço no escritório dele para que eu fosse para lá e ele me ensinava a fazer arte. Quando eu não sabia fazer nada, ele me ensinava todos os gostos dele, os jeitos dele. A gente trabalhava muito com eventos. E ele era super criativo e eu era zero criativa. Eu não tinha noção de nada e ele passava tudo com muita calma. Durante muitos anos isso aconteceu. E isso durante a minha adolescência inteira, tanto que chegou um ponto que eu gostava das mesmas coisas que ele gostava. As ideias que eu tinha seriam as ideias que ele teria, o jeito de fazer as coisas, o jeito de falar, o jeito de se comportar, era o mesmo jeito dele, de tão perto que ele me colocava. E, inclusive, ele foi uma das pessoas que mais me influenciou para escolher o curso que eu queria na faculdade, porque ele era arquiteto e ele era super criativo, dinâmico e uma inspiração para a minha vida. E eu decidi fazer arquitetura e eu lembro que quando eu passei no vestibular, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Porque eu andava tanto com ele e eu queria ser como ele e eu acabava fazendo as mesmas coisas que ele fazia. E sabe que quando você anda muito com Deus, quando você tem intimidade com Deus, não somente
nos domingos, não somente nos cultos do Friday, não somente nas quartas-feiras dentro da igreja, mas quando você tem intimidade com Deus fora daqui, todos os dias, no seu dia a dia, sabe que você começa a se parecer com Ele. Por mais que não seja a sua intenção inicial, mas você começa a ter os mesmos gostos que Deus teria, você começa a se interessar pelas coisas que Deus queria que você se interessasse. Porque Deus, Ele é uma pessoa, e é possível que você pareça com Ele. E essa pessoa, né, essa característica de ser ensinável, é uma pessoa que não aprende somente com os seus líderes, né? A pessoa ensinável, de verdade, ela quer aprender com todas as pessoas, inclusive com os seus irmãos. Eu acho bem legal quando o pastor Márcio, né, ele não está aqui, né, mas obrigada aí pela oportunidade de pregar na sua igreja, ele fala que quando tem alguém pregando, por mais que seja uma pessoa que chegou agora na igreja, uma pessoa que não tem tanta habilidade e tudo mais, mas ele senta para aprender, e ele faz questão de demonstrar que ele quer aprender com a pessoa. E eu acho isso muito genial, e isso é justamente um fruto de intimidade com Deus, porque uma das características da pessoa que tem uma vida com Deus é o fato da pessoa ser ensinável. Amém? Outra característica está lá em Salmos, capítulo 1, eu sei que esse é bem conhecido, mas eu quero que você abra também, por favor. Salmos, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. A segunda característica da pessoa que tem uma vida com Deus no offline é que essa pessoa ela é guiada pelo Espírito. Não tem como você ser íntimo de Deus, andar com Deus, pegar o jeito de Deus, querer fazer as coisas que Deus gostaria que você fizesse e não ser guiado pelo Espírito. Ou você é, ou você não é. E ser guiado pelo Espírito é algo muito evidente, porque é nos mínimos detalhes e não é uma coisa natural que pode ser induzida, né? Ah, não, agora eu vou fazer o que o Espírito Santo gostaria que eu fizesse. Não, agora eu não vou fazer, não. Não, ser guiado pelo Espírito é nas mínimas coisas do seu dia a dia. A pessoa que é guiada pelo Espírito, ela sabe, por exemplo, quando falar e quando ficar calada. Isso é uma coisa até rara hoje em dia, né? Infelizmente, tem sido raro você perceber que aquela pessoa fala na hora que tem que falar e fica calada na hora que tem que ficar calado. Isso é um sinal de ser guiado pelo Espírito. Outro sinal de quem é guiado pelo Espírito é que é uma pessoa que ela sabe com quem se associar e com quem ela não deve se associar. Mas, ao mesmo tempo, por mais que ela saiba com quem ela deve realmente ser associada, ela não deixa de se misturar com os outros irmãos. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito e que tem intimidade com Deus, ela não fica isolada. E é muito fácil de perceber quando uma pessoa, por exemplo, é natural, né, que a pessoa tenha intimidade, mais afinidade com outras pessoas. Isso é humano, isso é natural. Mas a pessoa que ela tem intimidade com o Espírito Santo, ela entende muito mais fácil o que é ser igreja. Ela não entra na igreja e sai da igreja sem falar com ninguém. E eu posso falar muito bem disso, porque eu já fui assim. Eu já fui a pessoa que entrava na igreja e saía da igreja sem nem dar boa noite para ninguém. Há uns anos atrás. Glória a Deus que o Espírito Santo fez a obra. E outra característica de quem é guiado pelo Espírito é que essa pessoa ela sabe discernir os tempos e as estações das coisas. A gente tem muitos anos de experiência, por exemplo, no departamento de adolescentes, lá na cidade que a gente morava, né? A gente servia, e tinha um departamento de adolescentes muito grande. Só para vocês terem noção, eu acho que a gente tinha, em média, 150 adolescentes por culto. Então, era muita gente para liderar. E esse departamento tinha
equipe, né, de várias pessoas que eram os líderes de departamentos, e tinham os supervisores, que supervisionavam os líderes de departamentos, e tinha um casal de líderes. Quando esse casal de líderes, que por sinal era aquele líder que eu falei, que me puxou para perto e tal, quando eles foram para outro lugar, eles tinham que levantar alguém. E provavelmente eles iam levantar alguém da supervisão, que já estava ali há muito tempo. E tinham 2 casais na supervisão e um rapaz. Um casal era um casal amigo nosso, o outro casal éramos nós e o outro rapaz era outro rapaz. E quando os nossos líderes, de quem tinha mais tempo na igreja, no departamento, éramos nós. E quem o nosso líder levantou para liderar o departamento foi o outro casal, que são nossos amigos. E sabe que naquele momento a gente poderia ter dito, mas a gente está aqui há tanto tempo. Olha, a gente recebeu eles 2 aqui. E a gente tem intimidade com todos esses adolescentes. E a gente tem, às vezes, mais habilidades do que eles têm para fazer as coisas. A gente conhece mais sobre, enfim, tocar e som, iluminação, coisas que na época eles não sabiam tanto, né? Acho que não tinham tanta experiência nessas áreas. E a gente poderia muito bem ter se levantado contra eles, ou contra o nosso líder, ou então simplesmente ter ficado com aquela sensação de, caramba, por que não eu, né? Porque, será que eu sou tão ruim assim? Será que ele não está me vendo, tudo que eu estou fazendo aqui? E eu acho que meses depois, pouco tempo depois, acho que foi tipo, quantos meses depois? Acho que uns 5 meses depois, foi quando Deus falou para a gente vir para cá. Agora, imagina se a gente tivesse se levantado, ou, enfim, se eles tivessem nos chamado e nós assumíssemos aquele departamento enorme, quase o tamanho da igreja, e 5 meses depois a gente dizer, olha, eu sei que a gente foi escolhido aqui, mas a gente não quer mais. Ou então a gente ter desistido de vir para cá porque tinha assumido algo grande. Então, a pessoa que ela é guiada pelo Espírito, ela sabe discernir os tempos e as estações, e ela não questiona, não vou dizer que não questiona, porque às vezes você pode questionar algumas coisas para Deus, mas a pessoa que ela é realmente guiada pelo Espírito, que consegue discernir esses tempos e estações corretos para a vida dela, ela não se levanta contra aquilo que Deus colocou. Ela simplesmente entende que talvez nesse momento eu não tenha a visão total do que está acontecendo, mas eu confio no Senhor. Amém? E tem algumas pessoas que falam para nós, né? Algumas pessoas até que se aproximaram de nós aqui, né? Depois que a gente chegou, e pessoas perguntam, olha, mas vocês vieram sem perspectiva nenhuma, sem trabalho, sem nada, e chegaram aqui. E parece que deu tudo certo, parece que para vocês é tudo mais fácil, parece que enfim, algumas pessoas já falaram essas coisas, né? E a gente fica até sem resposta, porque a resposta simplesmente seria, olha, eu sou guiado pelo Espírito. Não é arrogância da nossa parte, mas só o fato de a gente não dar um passo sequer sem o sinal verde do Espírito Santo tem aberto muitas portas nas nossas vidas. Amém? E, inclusive, eu estava conversando com essa ex-líder minha, né, desse casal. Eles hoje moram na Argentina, eles são pastores de um Verbo da Vida lá. E a gente não se fala com tanta frequência, mas calhou que essa semana a gente conversou. E eu estava falando para ela que eu acho que quando a gente se encontrar pessoalmente, não vai ter tempo de contar tudo que a gente tem vivido, porque é praticamente um milagre todos os dias. Mas por quê? Por causa dessas coisas, porque a gente decidiu ter intimidade com Deus. Sabe que não é soberba da sua parte se você disser, olha, veja como estou tendo intimidade com Deus, veja o que é que eu estou fazendo, veja como é que está dando certo na minha vida. Paulo, ele faz isso na palavra, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Talvez eu não tenha chegado na plena perfeição humana, ministerial, espiritual e tudo mais, porque todos nós estamos crescendo, mas eu posso dizer que vale a pena seguir a direção do Espírito Santo para a sua vida. E sabe que não é difícil perceber essas coisas que ele fala? Basta você decidir parar um pouco,
gastar tempo com ele e ouvir o que ele tem a dizer. Ou simplesmente perceber o que é que ele está fazendo à sua volta. Basta você, sabe, no rádio, né? Hoje em dia a gente não tem mais rádio, não precisa ficar sintonizando, né? Mas eu acho que todo mundo aqui já viu um rádio, já pegou um rádio. E sabe quando você tentava sintonizar e ficava vendo aquela linhazinha fazendo assim, aí você ficava girando assim o botãozinho? Às vezes você precisa gastar um tempo sintonizando na frequência do que o Espírito Santo quer comunicar a você. Mas sabe que quando você alcança aquela frequência exata, você sabe que é daquela forma e você começa a fluir muito mais rápido, porque tudo fica muito mais claro sobre aquilo que ele quer comunicar à sua vida. Amém? E a terceira característica... Meu Deus, eu coloquei 25 minutos e já acabou. A terceira característica de uma pessoa que tem realmente uma vida com Deus no offline, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Se você puder abrir. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem tem uma vida com Deus no offline, não abre mão das verdades da palavra. Você consegue perceber isso, porque aquela pessoa que, acho que todo mundo já percebeu que tem algumas pessoas que são assim. Você chega até a pessoa e dá uma má notícia para ela. Aí você já espera que ela meio que se desespere, meio que se abale ali, mas a pessoa só fala a palavra. Você fala algo para ela que não é tão bom assim e da boca dela só sai fé. Essa é a pessoa que não abre mão das verdades da palavra, não por simplesmente ter ouvido algumas vezes, mas por ter intimidade com a palavra. É aquela pessoa que às vezes pode até ser perseguido, pode até ter alguém no pé dele, assim, mas é aquela pessoa que faz questão de amar aquele que te persegue. É aquela pessoa que você para e pensa, pronto, agora dessa vez chega, já deve estar no limite dessa pessoa. E ela vai lá e te surpreende, amando aquele que talvez esteja querendo fazer mal, ou retribuindo com a palavra. Essa é a terceira característica da pessoa que tem realmente uma vida com Deus. E sabe que a gente poderia falar de várias outras características, várias outras evidências que essa pessoa tem, mas tudo se resume nos frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5:23, eu acho que esse é um versículo bem conhecido, que fala sobre os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, eles estão disponíveis para qualquer pessoa, mas eles não acontecem por acaso, né? Sem, de repente, aquela pessoa que aceitou Jesus ontem, que era uma pessoa totalmente desequilibrada, do dia para a noite virou uma pessoa de paz, longânima, mansidão, domínio próprio, alegria e tudo mais. Não, é algo que é exercitado através da intimidade com o Espírito Santo. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor. E você pode ter ouvido todas essas coisas e se perguntado, ok, eu talvez não, eu me identifiquei com algumas coisas, eu sei que eu consigo reagir de certas formas a certas ocasiões, né? Mas eu não sou 100% disso que você falou aí. Como que eu posso me tornar essa pessoa? E é justamente o nosso tema, né? A proposta do offline é você entender que ter uma vida com Deus não é simplesmente ouvir aquilo que talvez é falado na igreja, né? Eu gosto sempre de um exemplo que eu ouvi, que é como se fosse o alimento, nosso alimento diário, né? Da mesma forma que a Bíblia fala, né? Da mesma forma que você come todos os dias, também tem um alimento espiritual, que é a palavra, que é a intimidade com o Espírito Santo. E sabe que muitas vezes o que você recebe aqui é tão bom, tão completo, tão perfeito, como se fosse uma sobremesa. E todo mundo sabe que sobremesa é muito bom. Mas sabe que quando você come sobremesa demais, chega uma hora que você começa a se sentir mal.
parece que está faltando alguma coisa ali, e é justamente o alimento diário. O alimento diário para a sua vida espiritual, ele nem sempre é dado aqui na igreja, porque aqui é só, sabe, a cereja do bolo. É aquilo que vai complementar, é aquilo que vai testificar o que o Espírito Santo tem falado à sua vida. Mas para que você seja essa pessoa que eu falei aqui, que tem realmente uma vida com Deus no offline, você precisa se relacionar com Ele. E eu não sei se você sabe, mas não dá para ter uma amizade ou desenvolver uma amizade dando somente bom dia, boa tarde, boa noite. Não, você tem que conversar com a pessoa. Você conta seus problemas para ela. Você fala com ela mesmo que não seja tão importante na sua cabeça, mas é assim que se constrói uma amizade. E com Deus é da mesma forma. Muitas vezes a gente pensa, a gente tem tratado Deus como o nosso travesseiro e não como o nosso telemóvel. Ai, Ana Luísa, o que você quer dizer com isso? Quantas vezes por dia você vê o seu telemóvel? Tipo 100, 200, não sei quantas vezes no dia que a gente olha para o nosso telemóvel. Agora, quantas vezes em um dia você olha para o seu travesseiro? 1, 2, no máximo, né? Às vezes a gente tem tratado Deus e o seu espírito e o relacionamento com Deus como se fosse o nosso travesseiro. A gente dá bom dia, obrigado por esse alimento e boa noite, né? Às vezes é aquela oração que você já está deitado e você fala, ai Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Aí dorme. Quem nunca, né? Só eu que já fiz isso. Então eu queria te encorajar nessa noite a tratar Deus e tratar o Espírito Santo como a pessoa que Ele merece ser na sua vida, como o amigo que Ele quer ser para você. Talvez essa palavra para você esteja dizendo, eu já sei dessas coisas todas, eu já ouvi tudo isso, isso daí para mim é muito simples, é muito básico, mas sabe que o Senhor tem repetido algumas coisas e não é à toa, não é em vão, não foi em vão que Ele colocou esse tema aqui. E eu queria te convidar nesse momento para adorar mais um pouco, amém? Vamos ficar de pé? Vou subir aqui. Talvez você esteja assistindo esse culto aí pela internet e você nunca tenha feito uma aliança com Jesus. Se por acaso é o seu caso, você quer ser uma pessoa que tem mais intimidade com o Espírito de Deus, você quer ser guiado por Deus, pelo seu Espírito, e quer fazer uma aliança nessa noite, talvez você não tenha certeza da sua salvação, mas sabe que se alguém te perguntasse, se você morresse hoje, para onde você iria? E você não sabe responder essa pergunta. Se você quer fazer essa aliança nessa noite, repita comigo essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Vem morar no meu coração. Faz de mim uma nova criatura. Eu quero nascer de novo. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, manda uma mensagem pra gente, responde aí nos comentários. A gente quer te conhecer, amém? Tem alguém aqui, ou talvez na internet, que esteja precisando de oração por cura? Alguém? Amém. Todos curados? Eu vou orar caso tenha alguém nos assistindo e que precise dessa oração e vocês concordam comigo aqui, amém? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, cada uma dessas pessoas que talvez estejam nos assistindo e que precise de uma oração por cura, Pai. Que esteja nesse momento necessitado, Pai. Eu não sei se é essa pessoa ou se é um familiar, Pai. Mas o Senhor conhece, Pai. E o Senhor faz de acordo com a nossa fé. E nós cremos porque a sua palavra fala que o Senhor Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós declaramos o cumprimento dessa palavra, que é nossa por direito, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Amém.